Você já teve a sensação de se sentir que as pessoas estão te desrespeitando? Então, esse vídeo vai ser para você. Bem-vindos ao Inteligência Racional. Eu sou o seu amigo Emanuel Imperador e hoje eu vou estar trazendo uma análise muito interessante falando sobre a falta de respeito. Quem nunca passou por isso? Tenha paciência porque esse vídeo será longo. Se caso aparecer um barulho, é porque esse vídeo é o último de 2025. Daqui a pouquinho, mais um ano que está começando com muita felicidade. Vamos lá? Vamos para o vídeo. Às vezes, de uma forma silenciosa, você tem tido atitudes que fazem as pessoas perderem o respeito por você. Eu já falei aqui no canal sobre como ser mais respeitado, como ser mais valorizado. Mas o que faz as pessoas não te respeitarem ou não te valorizarem? E é impossível começar esse vídeo e não falar sobre quando você aceita o primeiro desrespeito. Isso mostra para o outro que ele pode continuar avançando os limites. Isso aí é uma demonstração de carência, principalmente na área emocional. Quando você está namorando com uma pessoa e a pessoa demonstra que aquilo está sendo inadequado, você deixa para lá. Uma hora ele vai mudar. Não, ele estava estressado. É o calor. O time dele que perdeu. Então, aí estava estressado. Se você não cortar o mal pela raiz, vai criar uma planta e vai destruir todo o seu processo de evolução. E quando isso acontece, de pintar uma falta de respeito, até agressão física, verbal, e acontecer de vocês separar a outra pessoa, quando você embalar um novo relacionamento, vai herdar todos esses traumas se você não tiver uma cura emocional. Por isso que tem muitos relacionamentos doentes, por falta de conhecimento, falta de uma educação sentimental. Às vezes, uma pessoa te falta com respeito e você deixa passar. Então, já nesse vídeo, que será um vídeo longo, com bastante análise detalhada, hoje eu vou estar falando isso para vocês. Começar o ano de 2026 com um ano para prestar atenção às pessoas que vocês se relacionam. Vamos lá. Olha, se caso tiver um barulho, desculpa porque estamos no final do ano e hoje pode. Só eu que estou aqui trabalhando e é assim que tem que ser. As pessoas têm todo o direito de botar o seu som, de ficar com a sua família. E é isso. Vamos lá, vamos continuar o vídeo. A partir do momento que você aceita e não mostra, não demonstra para o outro que você não gostou da atitude dele, que você não concorda ou que você não aceita a próxima vez, você abre uma brecha para que ele repita novamente. Você mostra para essa pessoa que ela pode continuar avançando. Você mostra para essa pessoa que ela pode te desrespeitar mais uma vez ou mais um pouco. Talvez o primeiro desrespeito de um sem noção você não possa conseguir evitar. Me faz lembrar uma vez que uma amiga minha estava reclamando do esposo dela. Porque eles se conheceram, ela era muito magrinha, uma garota jovem, bonita, e ele também, um rapaz jovem, bonito, e estavam magrinhos, né? Ele continuou fazendo suas atividades, ele não vai para academia, mas o trabalho dele é braçal, então ele tem um físico legal, não sei se ela era pedreiro, coisas assim.
de construção civil. E ela, cuidando de filhos, cuidando da casa, ela se relaxou também. Aí ficou um pouquinho gordinha. Aí teve uma vez que ele foi abraçar ela, ele fez uma espécie de um abraço, como se estivesse abraçando um barril, né? Dessa forma. E ela é bem menor, né? Ele abraçou assim na frente dos amigos dele. Ela só sei que ela ficou com uma vergonha, ficou tão triste, e de lá pra cá ela entrou num quadro depressivo, que não chegava perto dele ao ponto nem de tirar a roupa, e eles eram casados, e ela se sentiu inválida, sabe? Por conta de uma brincadeira de mau gosto. E existe muitos relacionamentos exatamente desse jeito, com falta de respeito. Às vezes é uma piada sem graça, às vezes são apelidos que não cabe, sabe? Num relacionamento tem que cortar uma pela raiz. Essa que é a real. Vamos continuar. Mas os próximos, sim. Sabe aquela ideia, até uma frase complexa de é ser mais louco que o louco? É quando o louco vier gritando, você gritar mais. Mas aqui eu não estou dizendo para você se exaltar ou nada do tipo. É que existem pessoas, como eu disse, que você precisa entender com quem que você está lidando. Se essa pessoa não tem noção nenhuma na vida, talvez a única forma de você mostrar isso para o outro é ser sem noção tão quanto aquela pessoa. Agora, se é uma pessoa que vai entender a sua postura, o seu olhar, a sua forma firme, o seu falar ou o seu silêncio, existem pessoas que vão entender. O seu silêncio ensina muitas vezes. O seu olhar ensina, a sua postura ensina. Mas existem pessoas que você vai ter que devolver o desconforto. E esse devolver o desconforto passa, inclusive, pelo tema que a gente falou recentemente sobre os curiosos, como se proteger dos curiosos. Eu, inclusive, estava lendo os comentários, tem muito comentário bom. Eu queria até fazer um react sobre esses comentários. Eu não sei se seria interessante gravar um vídeo sobre isso, reagindo a alguns comentários, falando sobre alguns comentários. Se você acha legal, inclusive, comenta aqui embaixo para poder saber se eu gravo esse tipo de vídeo em algum momento ou não. Por quê? Porque algumas pessoas disseram, tem gente que é tão sem noção que você falar dessa forma não adianta. Você precisa já ser mais incisivo e dar um basta na pessoa e falar, não quero falar sobre isso, eu não vou falar sobre isso. Isso é uma forma que faz você se sentir valorizado e não ser pisoteado pelas pessoas. Viu um momento de desconforto, se a pessoa gostar ou não, fale, mas utilize a educação. Não seja uma pessoa mal educada, porque você sendo uma pessoa mal educada, aquilo que ela te fez, o mal, ela passou uma borracha porque você está sendo similar a falta de respeito que ela fez com você. Então ficou 1 a 1. Então, olha, isso aqui não me fez bem. Vamos conversar sobre o assunto? Olha, a forma como você falou comigo, eu não gostei. Espero que isso não se repita. Porque se repetir, eu não vou me responsabilizar. Vamos colocar uma pedra no assunto e o relacionamento chegará ao fim. Já coloca a decisão. Mas eu estou um pouco me lixando. Tudo bem. Então é a nossa última conversa. Siga em paz e até breve. E acabou o assunto. Vamos continuar o vídeo. De forma mais firme mesmo. Você mudar de assunto, às vezes não vai ser o suficiente, porque a pessoa vai voltar. Então entra nessa falta de noção. Com o que você está lidando? A partir desse momento, se é uma pessoa que não tem noção nenhuma, se é uma pessoa desequilibrada, aí o assunto já muda. Então, às vezes, você vai ter que devolver esse desconforto de alguma forma para mostrar que essa pessoa não deve avançar mais. Em uma conversa, a pessoa começar a levantar a voz para você. Você já percebe essa alteração e se você já impede que a pessoa continue crescendo a partir daquilo,
você já mostra que ela não deve falar assim com você. Vamos falar um papo reto aqui? Tudo bem, a gente não escolhe a nossa parentela. Nós não escolhemos a nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos. Acontece a circunstância. Agora eu vou te dar um conselho aqui. Tudo bem. Pessoas que você iria suportar se for pai e mãe, se forem ignorantes, mas com certo limite. Agora, um amigo, um esposo, uma esposa ou filho, de forma nenhuma admita falta de respeito ou que grite com você, principalmente patrão ou um supervisor. Não deixe criar raiz com base desse tipo de comportamento desregrado. Esse tipo de comportamento sem sequer um filtro. Se uma pessoa gritou, está no começo de um relacionamento ou você conhece essa pessoa um tempinho, não deixe criar raiz. Corte logo e segue a vida. Agora, se seu pai talvez é uma pessoa rixosa, sua mãe é uma pessoa rixosa, não tem jeito, mas mesmo assim coloque limites. Ou você pode diminuir um pouco as visitas. Se você ia na casa da sua mãe ou do seu pai todos os dias, diminua o acesso para poder tirar um pouco de intimidade, porque se você conviver com uma pessoa, é natural do ser humano. Eu tô convivendo com um rapaz, um amigo meu, todos os dias a gente tá se vendo, daqui a pouco a gente tá brincando, zoando, um falando do time, um falando de política, zoando, pô, deixa esse pau no cu, deixa esse safado, é natural. Agora, mãe, pai, com falta de respeito, você não tem que desrespeitar, mas mantenha a distância. Você paga as suas contas, você vive do seu dinheiro, então, se afaste um pouco. Dá a devida assistência aos seus pais, mas se afaste se essas pessoas estiver te fazendo mal, ok? Vamos continuar o vídeo. Já mostra que não é assim que você quer ser tratado, que é assim que você aceita ser tratado. A segunda coisa que também faz as pessoas perderem o respeito por você é quando você é incoerente. Incoerente com aquilo que você fala e aquilo que você faz. É como a criança que se espelha no pai e na mãe. Ela também está de olho no comportamento. É como você pedir para o seu filho não falar palavrão, só que em casa você fala. E ele não vai entender que não pode falar. Pensa, se a palavra tem força, o exemplo tem poder. Então é muito diferente quando você fala e faz. Sabe quando você começa a falar que vai fazer uma coisa e não faz? Se isso você mesmo perde o respeito, se o seu cérebro, quando você promete que vai fazer alguma coisa e não faz, isso faz com que o seu próprio cérebro te respeite menos. Já foi comprovado isso pela neurociência, de que quando você faz promessas para você mesmo e não cumpre, você drena um pouquinho da energia da sua autoconfiança. Imagina isso também na cabeça dos outros, quando você promete algo e não cumpre. Quando você diz que iria fazer uma coisa e não faz. Isso também diminui a sua autoconfiança. Então é como esse exemplo da criança. Adianta os pais pedirem para a criança não falar palavrão, mas em casa é o que ela mais escuta? Não vai ter coerência entre o que os pais estão pedindo e o que a criança está vendo os pais fazerem, repetirem todos os dias. Então, na primeira oportunidade, essa criança vai pelo exemplo. Aquela ideia, o exemplo, ele arrasta. O exemplo fala muito mais alto. A terceira atitude que também faz as pessoas perderem o respeito por você
É quando você se coloca no papel de vítima o tempo inteiro. Você se vitimiza o tempo inteiro. Então, tudo é mais difícil para você, tudo de ruim acontece com você, ou você é vítima da sociedade, vítima das pessoas, vítima de não sei o quê, vítima, vítima e vítima. Essa energia de vítima, ela repele o respeito. Então, se você... Eu estava conversando com um amigo que ele é um excelente amigo, tá? Não vou dar muitos detalhes. Pessoa super gente boa, tranquila, mas ele tem um péssimo defeito. Ele coloca defeito em tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu não vejo sequer ele, assim, descontraído. Ele fica sempre reclamando da vida. Ele sempre reclamando das pessoas, reclamando da política, reclamando do trabalho, reclamando da esposa. Enfim, a vida dele é só reclamar. Se vocês têm essa forma, essa criação de ser mal educadas, de ficar reclamando da vida, pare com esta porra hoje. Comportamentos inadequados. Vocês reclamar de algo da sua vida, rapaz, se torna espiritual. Vocês evite o máximo ficar murmurando, ficar reclamando da vida, reclamando do marido, reclamando dos filhos, de esposa. Calma, não é possível que o seu pai está errando, sua mãe está errando, seus filhos estão errando e só você que é o perfeito? Aí ficar reclamando do pai, fica reclamando do filho, reclamando do marido, reclamando do trabalho. Ah, então só você que é o perfeito? Então vamos parar com isso, vamos tentar, como diz na palavra de Deus, que se chama esse comportamento de íntima compaixão. Aquilo que você não gostaria que fizesse com você, não faça com outras pessoas. Isso é íntima compaixão. Bora continuar o vídeo. Você assume esse papel de vítima o tempo inteiro, é como se você transmitisse impotência para o outro, para as outras pessoas. É como se você não fosse capaz de liderar a sua própria vida. É como se você não tivesse esse poder que é seu. Então, se você assume esse papel o tempo inteiro, as pessoas passam a te respeitar menos. E isso vale também para quem vive pedindo permissão para ser quem é. Vive pedindo desculpas, vive se diminuindo, vive contando seus próprios defeitos, suas próprias dificuldades. Você não precisa pedir permissão para ser quem você é, para ser autêntico. Apenas seja, apenas faça, apenas exista, apenas tome o seu lugar no mundo, assuma o seu papel no mundo. Então é quase que a mesma história. Você não assume o seu papel, você se diminui para caber, e isso faz com que os outros também não te respeitem. O que diminui também o seu respeito é quando você reclama demais ou faz fofoca das outras pessoas. Aqui o reclamar, ele entra muito também no papel de vítima. Ele entra muito nessa questão de tudo tá ruim, nada dá certo. Então você assume esse papel de reclamão. Isso também é muito ruim. E da mesma forma o papel de fofoqueiro. Porque se você fala mal dos outros, as pessoas também tendem a pensar: se tá falando mal do outro, vai falar mal de mim. Então eu acho uma coisa ridícula esse negócio de leve trás, o famoso chapéu de dois bicos. Você fala uma coisa e depois a pessoa fica com fofoca. No momento talvez frágil da sua vida e você quer desabafar com alguém, talvez você se abre com uma pessoa. Aí depois você descobre que aquele momento de fragilidade sua, ele foi compartilhado com outras pessoas que não acompanham a sua vida, não acompanham a sua história, não estão vivendo os momentos de calamidade que você está passando nesse momento. Então eu acho muito feio quando pessoas que também cometem essas
coisas ruins. Isso atrapalha o processo. Isso atrapalha a comunhão, a convivência. Ficar falando mal dos outros. Pare com isso. Quem tem essa atividade, por gentileza, pare com isso. A pessoa também não é confiável, ela não é digna do meu respeito. Então, já cria automaticamente essa ideia. E isso também faz muito sentido quando você fala demais sobre a sua vida. Se você fala demais, você expõe absolutamente tudo sobre a sua vida. Você também perde mais respeito das pessoas. Exatamente porque o silêncio, ele tem o seu valor. As pessoas que se respeitam, as pessoas que têm valor, elas guardam a sua privacidade. Elas guardam aquilo que não deve ser compartilhado com todo mundo. Quando você faz da sua vida um livro 100% aberto, você mostra mais do que deveria, as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas. E isso muitas vezes faz com que você seja incompreendido ou incompreendida. Você passa a ser menos respeitado, menos valorizado, menos admirado. Quando você expõe demais, quando você revela coisas que muitas vezes não precisavam. Às vezes só te fizeram uma única pergunta e você contou a sua vida inteira. Então é importante, pessoas inteligentes, pessoas que se respeitam, elas sabem também o que devem e o que não devem compartilhar com os outros. Eu já falei sobre isso por aqui também, inclusive rendeu uma certa polêmica, é sobre a sua imagem, sobre a sua postura, porque isso diz muito sobre você, como você se respeita, como você se valoriza. Se você mostra para o outro que você não se cuida, que você não tem o menor zelo pela sua imagem, por aquilo que você fala, se o que você diz, o que você mostra, também revela muito sobre você. Então, se você não tem zelo, nenhum cuidado, se você é completamente desleixado com a sua imagem, isso também transmite menos respeito para o outro, porque isso transmite que você também não se respeita o bastante. Então, esse cuidado também com a aparência, esse cuidado com a sua fala, com a sua postura, tudo isso pode transmitir mais respeito quanto menos respeito. Faz com que as pessoas possam te admirar mais e te admirar menos. É uma escolha. E se é para entrar num tópico ainda mais polêmico do que a imagem, é o dinheiro. Você mostrar um certo poder aquisitivo, isso também, como eu disse, um poder aquisitivo, isso te dá mais poder ou menos poder. E aqui é a grande chave. Se a gente está num mundo que funciona dessa forma e que as pessoas podem te dar mais ou menos valor dependendo do seu status financeiro, da sua conta bancária, você não precisa expor isso para todo mundo. E eu falei sobre isso, dessa questão de guardar certas coisas que você não deve falar para todo mundo. Como, por exemplo, se você está passando por uma dificuldade financeira, não é todo mundo que precisa saber. Isso faz com que a pessoa te respeite menos porque ela já te coloca, de repente, numa categoria inferior a ela. Inconscientemente, ela pode pensar que ela é mais do que você só porque ela tem mais dinheiro do que você. E é isso que, infelizmente, a gente acaba vendo na nossa sociedade também, pessoas muito julgadas por aquilo que têm. Se elas têm, elas são mais privilegiadas, se elas não têm, elas são vistas de forma inferior. É isso aí, pessoal. Então é esse que é o vídeo de hoje. Para vocês, a partir de hoje, ter uma postura, um comportamento. E eu vou reforçar o vídeo dizendo para vocês melhorar a postura de vocês. Vá para academia, cuide da sua alimentação, durma cedo, acorde cedo, faça meditações. Procure o máximo você ser uma pessoa melhor a cada dia. A cada dia. Tá bom? Pessoal, gostou desse conteúdo? Foi um conteúdo bem assim, tranquilo, bem detalhado, bem robusto para vocês. E eu quero desejar a todos um feliz ano novo, que o Papai do Céu ilumine a vida de todos. Obrigado a vocês inscritos do meu canal, por estar aqui há quase 31 mil inscritos.
com bastante trabalho, dedicação. Eu quero agradecer também essa plataforma, o YouTube, por estar comigo nessa jornada de quase 2 anos, no meio de altos e baixos, mas estamos aí. Obrigado à minha parentela, a todas as pessoas que depositaram os meus sonhos, as pessoas que dão like, as pessoas que compartilham, as pessoas que criticam, que também elogiam. Obrigado mesmo a todos que faz parte dessa família Inteligência Racional. Obrigado mesmo. Eu vou parar de falar porque daqui a pouco eu vou estar chorando. Ai, obrigado, tá, gente? Feliz ano novo. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E até o próximo vídeo, pessoal.